emocional, físico. O pecado, ele causa preocupação em nós, ansiedade. É como um câncer, irmãos. O povo de Israel, eles não tinham paz. Por quê? Porque eles estavam planejando um contra o outro. Não, eu vou puxar o tapete do ministério do André. Eu vou ali armar uma cama para que fulano de tal não vá para frente, ele venha cair na espreita, ele venha cair naquilo que eu vou armar. Por isso que eles não tinham paz. Eles não tinham paz. E sabe como eles eram conhecidos naquela época? Por cometer muitos pecados. Uma coisa é você não cometer pecado e ser conhecido. Outra coisa é você ser conhecido por poucos pecados. Outra coisa mais grave, mais ainda gravíssimo, é você ser conhecido por muitos pecados. Quando o pecador, quando o ímpio, que você tem que ser um espelho para o ímpio, eu tenho que ser um espelho para o ímpio, se ele olhar para mim, para você, e ele vê muitos pecados, ele vai dizer ali, Deus me livre de ser um servo de Deus igual fulano de tal. Porque daquele jeito, no inferno tem o quê? Muitos. Então, quando as outras nações olhavam para a nação de Israel, eles reconheciam um povo que tinha muitos pecados. Está no plural, irmão, não se esqueça. Agora pergunte-me por que está no plural. Porque o ser humano, ele peca no espírito, vai aprender. O ser humano, ele peca na alma, e o ser humano peca no corpo. Olha o que eles estavam fazendo. Eles se rebelaram de forma deliberada contra o Senhor. Uma coisa é você se rebelar contra outro homem. Outra coisa mais grave, mais profunda, é você se rebelar contra Deus. Aleluia. Se tu se rebelar contra Deus, tu está abrindo a tua cova e tu não está sabendo. Eu vou dar um testemunho agora que aconteceu. Eu contei ontem, nessa madrugada, né? Estava de madrugada, eu contei para o Isaías. Pastor Raimundo Silva estava pastoreando ali na Avenida Newton Belo, antes do IFMA, tem uma congregação chamada Cântico de Sião, do Ministério Comadesa. E do lado da congregação tem uma casa pastoral. E estava prestes do pastor Raimundo Silva voltar para a convenção qual ele pertencia, que era a convenção MT, que é o Mato Grosso, uma parte do Mato Grosso, e o Pará. Inclusive, hoje eu conversei com ele, ele está na cidade de Aliçailândia, no Pará, que é antes de Redenção, depois de Conceição do Araguaia. Aí, ele foi falar, ele levou o meu padrasto e levou o pastor Júlio para servir de testemunha. Ele usou a Bíblia, porque o Antigo Testamento fala isso, que tem que ser 2 ou 3 testemunhas. Aí ele chegou para o senhor Abreu, ele tinha 3 filhas, e disse: olha, eu preciso da casa porque eu estou saindo, eu vou entregar a congregação, voltarei para a minha convenção no estado do Pará e no estado do Mato Grosso, e nós vamos querer a casa. Aí esse irmão, ele apontou o dedo para o pastor Raimundo Silva e disse assim: pastor Raimundo Silva, você é muito um moleque. Presta atenção, irmão, presta atenção, olha para mim aqui, olha para mim aqui. Você é muito um moleque. Veja bem, uma coisa é você se rebelar contra um homem, outra
outra coisa é você se rebelar contra Deus. Só que o pastor Raimundo Silva é um pastor diferenciado. Pergunte-me por quê, pastor? Porque é um homem de oração e de jejum. É um homem calmo. Ele não é de muitas palavras, mas um homem que quando desce na presença de Deus, Deus responde. Ele ficou quieto. Ele virou-se para o meu padrasto e virou-se para o pastor Júlio e disse assim para ele dois: vocês ouviram o que ele disse? Ele estendeu o dedo santo e disse assim: irmão Abreu, o teu fim será trágico. E saiu da presença dele só isso. Passa-se um tempo, irmão Abreu trai a sua esposa, vai morar na Baixada Maranhense, desviado, depravado, espiritualmente, moralmente, fisicamente, porque arrumou a mulher da vida, e aí arrumaram as armas e foram fazer assalto. Aí sabe o que foi que aconteceu? Olha para esse QR Code aí. O corpo dos dois ficou desse jeito aí. A polícia deu uma rachada de não sei quantas perfurações no corpo dos dois. Morreram na hora. Na hora. O povo de Israel não se levantou contra homem. Eles se levantaram foi diretamente contra Deus. Se Deus permitiu que esse homem se levantou contra um homem de Deus, aconteceu isso, quanto mais você se rebelar, eu me rebelar contra Deus. Tome cuidado, irmão. Tome muito cuidado. Muito cuidado. Não se rebele contra Deus e não se rebele contra os homens de Deus e as mulheres de Deus. Não faça isso, não faça isso. Que o teu coração não tenha rebelião, que é considerado como um pecado de feitiçaria. Que o teu coração tenha respeito, quebrantamento, tenha compulsão, teu coração tenha arrependimento, que chegue diante de Deus e diante dos homens o reconhecimento de que Deus está com a pessoa. Então o povo tinha mentira, o povo tinha rebelião, o povo tinha assassinato, o povo tinha injustiça, o povo tinha desonestidade, porque o povo não dizimava, era desonesto com Deus. Tudo acarretou, tudo acarretou. E tome cuidado para não acontecer o que aconteceu com eles. No momento que você precisar de Deus, se você estiver em pecado, se você estiver rebelde contra Deus, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com a nação de Israel. Enquanto eles não se arrependeram, o Redentor de Sião, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que cura, o Deus que muda, o Deus que transforma, o Deus que perdoa, o Deus que anima, o Deus que deu paz, que dá paz, o Deus que salva, o Deus que cura, o Deus que modifica a pessoa, Ele não vai se revelar. Só vai se revelar, e só se revelou quando a nação de Israel se arrependeu. Porque um dos princípios para Deus se manifestar na nossa vida é chamado de arrependimento. Eles se arrependeram. Eles se arrependeram dos seus pecados. E Deus trouxe o quebrantamento sobre o coração deles. Deus, Ele não pode trazer a cura. Deus, Ele não pode trazer a salvação. Deus, Ele não pode trazer a libertação. Deus não pode trazer a transformação. Deus, Ele não pode trazer as suas bênçãos, os seus benefícios na minha e na tua vida,
travada, emaranhada. Você sabe o que significa a palavra Maranhão no nosso estado? É emaranhada, enrolado, significa a palavra Maranhão. Está enrolado, está travado. Aí as pessoas vão reclamar com Deus. Deus, parece que o céu está de bronze, parece que o céu está fechado. Mas olha o histórico da tua vida diante de Deus, irmão. O capítulo 38 de Isaías fala a história do rei Ezequias. Deus usou o mesmo profeta para ir no palácio. Isaías era um profeta da corte, dentro do palácio. E Deus mandou ele lá, diante do rei de Judá, chamado Ezequias. Aí tem muita gente, irmão, que hoje, para ser usado, bota 1000 desculpas. Meu Deus, se tu entregar uma palavra para mim, eu não vou entregar para o líder, para o pastor, para o presbítero, para o diácono, e assim sucessivamente. O profeta Isaías foi lá, e sabe o que foi que ele disse para o rei Ezequias? Aleluia. Está com a chave aí, André? Já está tocado? Puxa aí, que a minha está ali na frente. Você sabe o que foi que ele disse para o rei Ezequias? Chegou, fica em pé aí. Vamos supor que eu seja o profeta Isaías, vocês é o rei Ezequias, rei de Judá. Assim diz o Senhor: eis que eu vou te dar a tua fazenda a partir de hoje. Eis que eu vou te dar um Camaro amarelo a partir de hoje. Eis que eu vou te dar uma Ferrari a partir de hoje. Foi isso que ele disse? Arruma a tua casa, que tu morrerás ainda hoje. Você sabia que Isaías poderia perder a cabeça ali? Porque desafiou o rei. Só que quem falou não foi Isaías, foi Deus na boca de Isaías. Uma coisa é você falar, outra coisa é Deus falar através da tua boca. Aí o Ezequias virou-se para a parede e começou a chorar. E ele disse: Senhor, lembra-te. Não porque Deus esquece. Lembrar é porque é uma linguagem, como a Bíblia é escrita para seres humanos, aí é para o ser humano entender. Lembra-te, Senhor, como eu fui fiel. Tem muita gente que não tem, irmão, coragem de orar desse jeito, porque é infiel. Eu desafio você a orar desse jeito, igual Ezequias orou. Lembra-te, Senhor, porque eu tenho sido fiel perante os teus olhos, perante os teus caminhos. Olha a Bíblia nos desafiando aí. Você tem coragem de orar assim? Orou, chorou, e Deus ouviu. Não foi porque ele chorou, irmão. Tem muita gente que pensa que, sim, o choro é bom, porque gera quebrantamento. Mas Deus ouviu Ezequias, não foi pelo choro. Deus ouviu Ezequias, não era porque ele era rei do seu povo. Não. Deus ouviu Ezequias é porque de fato e de verdade ele tinha crédito no mundo espiritual com Deus. Aleluia. Lembra-te, Senhor, como eu andei na tua presença e estou andando na tua presença. O profeta entregou a mensagem e saiu. Quando ele chegou no meio do palácio, Deus falou com ele e disse: volta, porque eu ouvi a oração de Ezequias e vi as suas lágrimas. Deus vê e Deus ouve. Quando você chora de um choro fiel, Deus ele vê. Quando você clama diante de Deus e você está em santificação, Deus ele te ouve e ele te responde. E acrescentou mais 15 anos sobre a vida de Ezequias.
amado, irmão, Deus, Ele nos chamou à santificação. Deus, Ele nos chamou para nós termos comunhão com Ele. Assim como Ele usou o povo de Israel no Antigo Testamento, no tempo da graça, ao qual nós estamos vivendo, que é a sexta dispensação bíblica, a sétima é a grande tribulação, e a sexta termina no arrebatamento, quando Jesus voltar. Assim como o povo de Israel era para representar para as demais nações ímpias, politeístas, idólatras, rebeldes, era para representar, era para ser um espelho de Deus aqui na terra, era para refletir a glória de Deus para as demais nações. Assim também é a igreja hoje. E a igreja, irmão, não é esse templo aqui. A igreja é eu. A igreja é você. Deus, Ele nos chamou, Ele nos separou, Ele nos escolheu. Tem muita gente que gosta de dizer assim: no dia que eu aceitei Jesus. Não, irmão, é o contrário. No dia que foi que Jesus te aceitou. Não foi tu que aceitou Jesus, foi Ele que te aceitou e te incluiu. O capítulo 11 de Romanos, Paulo diz que nós fomos enxertados. Enxertados é você ser colocado na videira verdadeira que é Deus. No dia que Ele te aceitou, aí nós ganhamos, irmãos, filhos, um título imenso que muitos crentes não conhecem. Por que não conhece, pastor? Porque não estuda a Bíblia, porque se estudasse a Bíblia saberia. Nós somos agora filhos de adoção. Nós não somos bastardos, porque bastardo não tem herança. Nós somos filhos de adoção, nós fomos adotados. Glória a Deus. Adotados. Aí quando Paulo escreveu o capítulo 8 de Romanos, lá no versículo 16 e 17, ele diz que agora nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiro com Cristo. A herança de Deus pertence agora a nós. Enquanto nós formos fiéis, enquanto nós obedecemos a palavra, enquanto nós nos esforçarmos, isso não quer dizer que eu e você nós não pecaremos, não, irmão, não. Nós vamos nos esforçar para que a gente não erre, porque o pecado tem que acontecer na nossa vida, não pode ser premeditado, igual Davi fez com a mulher de Urias, em que ele, na parte de cima do palácio, estava sem fazer nada, mente vazia, a oficina do diabo. Estava na primavera, e dentro do contexto da cultura judaica, a época da primavera era a época que os reis tinham que sair para a guerra, e Davi não foi para a guerra, Davi ficou em casa sem fazer nada, e teve problema tanto nele como a mulher de Urias. A mulher foi banhar nua, meu irmão, nua, num lugar, num espaço aberto. Aí Davi estava sem fazer nada, e deu uma olhada, aí premeditou. Rapaz, eu vou trazer essa mulher para o meu convívio, para ser uma das minhas mulheres. Davi já tinha várias mulheres. Eita, meu Deus. Eita, pecado. Mandou matar o marido, se deitou com a mulher. Eu quero te ver. Algo premeditado. O pecado que quando tem que acontecer na nossa vida, irmão, não tem que ser premeditado. Tem que ser um deslize. Por exemplo, tem muitos crentes ainda que nunca deixaram de mentir, irmão. Nunca deixaram de mentir. Principalmente aqueles que trabalham em empresa. Ei, fulano de tal está aí? O patrão, a atendente. Aí o patrão diz assim. Quando a atendente pergunta, não, é fulano de tal. Aí o patrão ouve, né, o nome e diz, mais enrolado do que a cabeça de freira. Aí, atendentemente, crente. O quanto de crente desonesto, enrolado nos seus negócios, sem palavra. Aonde ele comprou no comércio ímpio, o ímpio vai dizer, Deus me livre eu vender para aquele crente. Aí, mas por quê? Meu amigo, se tu vê o cano que ele me deu, um monte de gente enrolada.
as pessoas querem que Deus ouça e que Deus responda as suas orações. Irmão, tome cuidado, viu? Deus não é teu garçom, não. Deus não é marionete tua, não. Tome cuidado. E Deus não é besta, não, viu? Tem muita gente confundindo as coisas. Tem muita gente por não conhecer o livro sagrado e não saber como é que Deus pensa, como é que Deus fala, como é que Deus ouve, como é que Deus age. Ele começa a fazer umas coisas fora do contexto da palavra. Não, mas Deus vai me ouvir. Deus vai me ouvir, Deus vai me responder, Deus vai me abençoar. É por isso que tem muitos crentes na pindaíba. Muitos, irmão. Muitos na pindaíba. Na prova. E a prova vai ao longo de muitos anos. E a pessoa fica questionando. Aí chama mesmo de gente para orar. Chama o pregador A, a pregadora B, o profeta X, a revelação Y. Vai para o monte, desce no monte, vai para o monte da Faquine, vai para o monte Oreb no Conjunto Vitória, vai para o monte que tem antes de Açailândia, onde o final do pastor Geraldinho orava, vai para o monte do estrondo no Axixá e não obtém resposta. E aí? O problema está sempre no ser humano. Olhe para você. Como está a tua vida? Como está o teu altar? Como está a tua comunhão? Como está o teu processo de santificação diante de Deus? Aleluia.